Galera, a banca FGV foi escolhida, a banca do TSE, e não somente, né, uma banca talvez uma das maiores do Brasil, junto com a Sebrasp, então ela está disputando, né, em pé de igualdade, grandes concursos com a Sebrasp, então está sempre caindo entre essas duas bancas. E hoje a gente vai olhar aqui pontos importantes para você que está estudando para um concurso que é banca FGV, né, no caso, você está estudando para o TSE unificado, etc., a gente vai olhar a última prova que a FGV aplicou, que é a Câmara dos Deputados. Então eu tô gravando esse vídeo aqui dia 11 de dezembro e ontem teve a prova da Câmara dos Deputados. É certamente uma das provas mais difíceis do Brasil, porque a gente está falando de um salário aqui de 18 mil reais, né? O salário mais baixo da Câmara dos Deputados, podendo chegar até 25, quase 30 mil reais alguns cargos. Então o que eu trouxe aqui, pessoal, para a gente dar uma olhada, e eu vou pontuar algumas coisas interessantes do perfil da FGV, o que eu acho, dicas práticas para você. Antes de mais nada, meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Então eu já peço a sua inscrição aqui no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, se inscreve, aqui tem vídeo praticamente todos os dias. Então vem comigo para a gente dar uma olhada, que eu trouxe aqui algumas questões. O que eu quero pontuar? Primeiro, o perfil da FGV. A FGV é conhecido como uma banca difícil, principalmente a matéria de português. Então olha só, esse português aqui da FGV, nesse caso, ele foi talvez esse novo padrão, digamos assim, né? A FGV, as bancas, de certa maneira, elas sempre estão reformulando os estilos. Então, olha só, isso aqui é questão de português que foi cobrada na Câmara dos Deputados, tá? Para analista legislativo, um cargo para ganhar mais de 20 mil reais. Então, é uma prova absolutamente difícil, né? Sem sombra de dúvidas. E português, então, é o primeiro ponto que você tem que ter atenção na FGV. Porque, além de ser um pouco mais difícil que as outras bancas, é o calo de muitas pessoas. Então, a maioria dos concurseiros sentem muita dificuldade em português. Ou seja, se você vai bem em português da FGV, você já sai na frente da concorrência. Então, olha só, aqui ela não trouxe estilo Sebrasp e outras bancas que trazem um texto muito grande. Ela traz apenas um fragmento, tá vendo? E aqui vai ter uma questão, então, nesse caso, de interpretação. E ela vai trocando, olha só, vai trazendo outro fragmento e ela vai fazer uma pergunta sobre esse fragmento. Ó, outra questão que ela não traz nem texto, né? Ela vai falar aqui sobre uma questão mais técnica. Nesse caso aqui, a mesma coisa, tá vendo que eles não estão trazendo, aqui na prova da Câmara dos Deputados, por exemplo, um texto base, como é o padrão, traz um texto base, desse texto você retira 8 questões. Não, cada questão, tá vendo? Ela é de forma independente. Então, olha só. As frases a seguir mostram a preocupação de enfatizar algum termo. Assinale a opção que apresenta os termos da frase de forma neutra, não enfática. Então, tá vendo que o português da FGV, ele segue esse padrão de tipo, é um português mais gramatical, mais técnico. Claro, tem questões de interpretação, mas você vê que é um pouco menos, ó. Ele sempre vai pegar aqui, então, questões isoladas, né? Questões que se respondem por si só, sem que você tenha necessariamente que ir para um texto. Então, ó, novamente, você está em outra questão e aí traz mais um fragmento diferente de todos os outros. Ou seja, pessoal, é uma prova que demanda muita atenção na parte de português, principalmente porque às vezes você vai ter que ler cada texto, ó, cada fragmento é uma questão. Então você não vai ter aquele texto grande com várias questões, como é o caso em muitas bancas. Esse é um ponto interessante. Outra coisa muito importante da FGV, de forma geral, é o seguinte, galera, você não pode, e eu falo por experiência própria, você ir para a prova, deixa eu voltar aqui, com pensamento ruim, assim, e não é mágica isso, tá? Misticismo, não, de ficar achando que a prova é impossível. Ai, porque o português da FGV é impossível. Cara, se você repete isso todo dia, o que vai acontecer? Ele vai se tornar de fato impossível. Então você tem que, é lógico, a gente tá falando de uma matéria difícil, de uma banca que é uma das bancas mais competitivas do país, para você fazer um concurso que você vai ganhar, muitas das vezes, acima de 5, 6, 7 mil reais, 8 mil reais. Então, de fato, a prova é difícil. Então, se você ficar repetindo, português da FGV é impossível, vai ser impossível. Então, sua cabeça tem que ser assim. Que foi uma coisa que eu fiz com matemática, porque matemática eu ficava repetindo, era a minha pior matéria, e eu ficava repetindo, não, matemática eu não aprendo. E eu não aprendi, até o momento que eu falei, cara, eu vou aprender. Isso mudou o jogo, porque de fato começou meu cérebro a falar, cara, eu vou aprender isso. Então, fica essa dica aí pra você, né? Não ficar toda hora repetindo que português FGV é isso e aquilo. Então, ó, vê que
numa mesma prova, como que ela muda? Uma parte, tá vendo? Aqui a gente tá falando de fragmento de texto, de você entender um ponto de vista, de uma parte gramatical. Outras questões, olha só, ela vai simplesmente te dar várias frases, né, para que você identifique. No caso aqui, ó, a palavra sublinhada, que é um advérbio e não a palavra denotativa. Ela segue assim com várias questões, olha só. Ou seja, questões puramente gramaticais, que não necessitam que você entenda de interpretação. Então, assim, você vai ter que manjar mesmo, assim, nesse caso aqui, ó, da parte verbal, morfologia, as formas nominais do verbo, etc. Outro ponto que eu vou trazer para vocês é nas outras matérias também. O que a FGV gosta muito de cobrar, pessoal? Olha só. Aqui é outra questão, né, da matéria de direito, etc. Então tá falando aqui, ó, estado de sítio numa região do país, etc, etc, etc. É sempre um caso concreto. Então as questões da FGV, assim como outras bancas fazem isso, ela sempre traz um caso concreto. O que é um caso concreto? Na verdade é hipotético, né? Mas assim, ela traz um problema real. Ela não vai te falar da lei seca, olha, de acordo com a Constituição e tal, tal, tal. Não. Ela vai falar o seguinte, olha só. Teve um estado de sítio e aí tinha um parlamentar, que é João, deputado federal, e aí ele olhou para a Constituição para verificar se ele tem imunidade e tal, tal, tal. Então você vai ter que manjar disso. Eu, particularmente, gosto desse tipo de questão porque ela exercita o seu pensamento de sintetizar o que você leu na lei seca. Então, não se engane. As pessoas falam assim, ah, não, FGV agora não é lei seca, mas... Cara, isso aqui é lei seca, pessoal. O que significa falar que uma questão é lei seca? Significa que você responde ela diretamente com a Constituição. Você não precisaria de conhecimento de doutrina, de jurisprudência, de súmula do STF, do STJ. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Outra questão aqui de constitucional, né? E aí você vai ter que, né, ler. Geralmente a FGV ela cansa o candidato com esses enunciados, bota um enunciado grande, né? É porque minha tela tá grande, mas quando tu vai olhar na sua prova, né? Ela tá, é um negócio desse tamanho assim, porque a folha é pequena, né? Então veja só, Joana sofreu os efeitos, ó, determinado estado do país foi assolado por uma calamidade, Ana, servidora, recém-possada, recebeu não sei o quê. Então assim, esse é o estilo da FGV. Então, o que eu destaco aqui para vocês que estão estudando para FGV, coisas importantíssimas. Primeiro, se você está estudando para sua banca, para o seu concurso e já sabe que é FGV, você não responde questões de outras bancas. Não responde. Você só faz questão FGV. Isso é primordial para você pegar o jeito da FGV cobrar as coisas. Para que isso fique fácil para você, o português, as questões de direito, as questões de matemática, de informática, seja qual for a matéria. Só FGV. Ah, Hugo, quando que eu respondo outras bancas? Quando esgotar as questões da FGV. Então esse é o primeiro ponto. Outro, português é a matéria mais importante, talvez. Por quê? Porque geralmente português você vai ter mais de 10 questões, podendo chegar a 20. Já vi concurso com 25 questões, como é o caso do TJ Amapá, por exemplo. Eu tenho um aluno na mentoria nossa, da 123, que está fazendo TJ Amapá, e lá são 25 questões de 60, praticamente, se não me engano. 25 de 80 questões só português. Então, você vê o tamanho do pepino. Ou seja, muita atenção em português. É um português mais gramatical, que sempre vai trazer questões independentes, né? Não são várias questões de um único texto, questões que vão direto na gramática. Então é importante você estar ligado a isso. Outra coisa é uma prova que tende a te cansar. Enunciados grandes, casos concretos, mas não se engane, você consegue responder a maioria das questões com a lei seca. Então uma boa leitura da legislação em muitas questões vai te colocar em grau de competitividade para acertar as questões. Então não se assuste, mas você tem que fazer muitas questões para pegar essa maneira da FGV cobrar a questão, que é sempre trazendo um caso hipotético. Particularmente, eu acho que a FGV tem vários erros de aplicação de prova e tal, mas eu acho que é uma banca sólida, uma banca que, claro, todo concurso tem polêmica, tem questão, mas é uma banca grande que está ganhando cada vez mais espaço. Então eu costumo falar, pessoal, não adianta reclamar. Eu acho que ficar reclamando de banca atrapalha você, que é concurseiro. Tá? Então uma coisa é um professor reclamar, deixa o professor que está com a vida resolvida. Você que está estudando, você não pode ficar reclamando, você tem que falar, cara, beleza, FGV é assim, então eu vou aprender a vencer essa banca, porque para mudar de vida eu preciso vencer essa banca, então tem isso na cabeça. Quero saber a sua opinião, gosta da banca FGV? Tem gente que prefere FGV, tem gente que prefere Sebrasp, FCC, quero saber a sua opinião, tá estudando para FGV, gostou dessas dicas? Comenta aqui embaixo, a gente se vê até o próximo vídeo, valeu pessoal!